A coluna Diário de Obras conta com a presença do engenheiro civil, o nosso querido Fernando Figueiredo, que todas as segundas-feiras vem aqui para fazer uma avaliação sobre as questões urbanísticas da cidade ligadas às questões da engenharia civil. Hoje o Fernando escolheu falar sobre acessibilidade aqui na cidade de Cajazeiras. Se escuta muito falar em acessibilidade, mas de fato você sabe o que é acessibilidade? Você está aqui um dos exemplos, por exemplo, as calçadas aqui do nosso município. E aí? Nós sabemos que às vezes tem um alinhamento de calçada legalzinho, na frente o cara constrói um muro, que para você conseguir passar para o outro lado é um sacrifício. E aí, quando você se sente prejudicado na sua acessibilidade em calçadas, o cidadão tem que ficar calado, tem que ficar omisso, ele tem que recorrer à justiça. Que justiça? O Ministério Público? Quem tem que consertar é o proprietário daquela calçada, é a prefeitura, e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. Fernando, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal do Diário do Sertão, né? Aos nossos telespectadores. É sempre uma satisfação estar aqui e discutir a engenharia com vocês. Maravilha. Se escuta muito falar, Fernando, em acessibilidade e acesso, mas dentro do entendimento da engenharia, o que seria essa acessibilidade? Essa acessibilidade é só acesso à calçada ou como é que funciona? O que é de fato acessibilidade? Acessibilidade, né, em termos gerais, é uma disciplina que é estudada pela engenharia civil, pela construção e tem uma expertise fundamental na arquitetura e urbanismo. Ela é o campo de estudo que permite com que as pessoas tenham oportunidade de trafegar e aquela que é até citada na nossa Constituição, né, o direito de ir e vir, para que todos tenham essa possibilidade. Pessoas com mobilidade reduzida, e cabe justamente falar nesse sentido, que são as pessoas que têm essa mobilidade permanente ou temporária. Aí a gente pensa em todos os espectros dessa situação, né? Por exemplo, gestantes que têm a sua mobilidade reduzida, pessoas com algum tipo de deficiência que tenham essa impossibilidade. Então, cabe a gente, enquanto sociedade, permitir e facilitar o acesso para que todos tenham essa oportunidade de ir e vir de forma independente. Um dos primeiros problemas de acessibilidade que nós temos aqui na cidade, mas também em muitos outros municípios do Brasil, é a questão das calçadas, né? A gente não consegue ter calçadas que a gente consiga transitar, principalmente as pessoas que têm algum tipo de restrição de movimento, né? Pessoas que são cadeirantes, pessoas que têm algum tipo de problema físico, em algumas calçadas não tem nem como andar, né? Tem que andar no meio da rua. Nesses casos das calçadas, primeiramente, você que já deve ter dado uma olhada na cidade há muito tempo sobre isso, Cajazeiras, como é que está de acessibilidade das calçadas? Está bem ou está ruim? Segundo, nesses casos em que o cidadão está sendo prejudicado no seu direito de ir e vir, por exemplo, uma calçada que está fora dos padrões, como é que o cidadão pode requerer os seus direitos? Tem que entrar no Ministério Público, tem que procurar o dono daquela calçada, é a prefeitura. Como é que funciona tudo isso, Fernando? Esse daí é um problema crítico, realmente, não só em Cajazeiras, mas no Brasil como um todo, esse problema de acessibilidade. E a solução também é difícil, né? Não existe solução fácil para problemas difíceis, mas são várias esferas que permeiam esse contexto, né? As calçadas, aí você leva em consideração as construções novas, as construções antigas e, além disso, vai depender do código diretor do município. Cada município vai ter seu código diretor. Tem alguns municípios no Brasil que nem tem esse código ainda. Cajazeiras, no nosso caso, né, no nosso campo de estudo aqui de hoje, tem. Nós possuímos código diretor, tem a obrigatoriedade nele de ter alguns termos de acessibilidade, a forma de se construir as rampas com inclinação acessível, os pisos táteis, a forma de se produzir os diferentes tipos de acessibilidade, né, que cabe a gente sempre falar que são vários. Você às vezes considera só alguns, né, que é o seu meio mais próximo, que é cadeirante, pessoas com deficiência visual, mas não são só eles. Tem vários tipos de formas de mobilidade reduzida, de deficiência, que devem ser enquadradas na acessibilidade de um município. Quanto à forma de cobrar isso,
é feito por diversas formas, como você mesmo já citou. Tanto pelo Ministério Público, o cidadão mesmo pode ir lá fazer uma denúncia e requerer, quanto na Secretaria de Planejamento Urbano do município, que você também vai, para que o poder público possa solicitar o privado para fazer a sua adequação no meio público. Porém, ainda cabe ressaltar aqui a dificuldade que isso é. Como eu disse, residências, imóveis comerciais muito antigos, então já está construído lá há décadas, então isso é muito difícil de ser alterado. Além disso, a própria topografia da cidade, que é a geografia natural onde os imóveis foram construídos. Então, por vezes, um local está em aclive ou em declive, em situações mais baixas, construído em cima de rochas, então torna isso muito complicado de ser solucionado. Porém, é um problema sério e quem tem algum familiar ou quem já passou por esse tipo de situação sabe como é complicado se locomover quando você tem barreiras nas cidades, né? Com certeza. O outro problema que tem muito em Cajazeiras, se bem que vem diminuindo, graças a Deus, são pessoas que colocam na calçada um material deslizante. Que caiu uma água ali, pode esperar que é uma queda certa, né? Nesses casos, por exemplo, se alguém se sentiu prejudicado porque aquela loja, aquela residência colocou uma cerâmica, ou pedaço de cerâmica na calçada que num período chuvoso ou com água mesmo da limpeza a pessoa escorrega e tem um acidente. Nesse caso, como a pessoa pode ter os seus direitos assegurados? Ela pode requerer uma indenização aí. Isso, pode sim. Apesar de ser mais da área de direito, né, da área jurídica, mas o ambiente público ele tem que ser preservado em condições de ser utilizado pelo público, pela sociedade. Então, se você sofre um acidente numa situação dessa e uma cerâmica que é inapropriada, e aí entra a parte da engenharia, que nós temos os pisos que são específicos, né, que tem a classificação específica para parede, para uso externo, que é nesse caso das calçadas, né, uso externo e tráfego intenso, que é público. Então, se esse piso não se adequa na engenharia, o prejudicado, né, o pedestre que se sente prejudicado, ele pode sim entrar na esfera judicial com um processo contra o estabelecimento, se for um estabelecimento comercial ou residencial privado. Se for, claro, um estabelecimento público que tem o domínio daquela calçada, você entra contra o estabelecimento público. Aqui em Cajazeiras, quais são os principais problemas de acessibilidade que você encontrou fora as calçadas, ô Fernando? Tem vários, tem falta de acostamento, que eu sempre comento, né, com os meus alunos nas salas de aula, na sala de aula, que é inclusive que entra no assunto que discutimos semana passada, que é o saneamento básico, né, que é falta de sarjeta, falta das drenagens urbanas. Então, isso tudo dificulta o acesso de pessoas que têm essa mobilidade reduzida, né, problemas de deficiência visual, que nem sempre precisa ser totalmente, né, mas quando você tem algumas restrições, você precisa facilitar o seu acesso aos locais públicos. E Cajazeiras tem um agravante, né? Porque o centro mesmo de Cajazeiras, o centro comercial, é antigo e de ruas muito estreitas, né? Eu não sei, eu fico preocupado, se bem que está mais ligado ao pessoal do trânsito, mas de certa forma está ligado também ao pessoal da engenharia. Como é que você vai resolver a questão do trânsito de Cajazeiras daqui a uns 10 anos, né? Com o aumento de carro, de fluxo, enfim. É meio complicado resolver o problema da acessibilidade aqui no centro de Cajazeiras, né? Conrado, eu vou citar para você uma frase que foi dita quando um dos maiores viadutos do Brasil foi feito em São Paulo. Possibilitou, né, uma maior quantidade de trânsito, e quando começou a surgir esse problema, isso na década de 80, 90, quando começou a surgir justamente esse problema do tráfego intenso, da dificuldade dos carros por conta do trânsito, do congestionamento, o gestor da época do Estado de São Paulo disse: trânsito é progresso. Esses problemas, né, eles foram construídos ao longo da história. E como eu disse, é um problema muito complicado para ter uma solução fácil. Realmente aqui nós temos esse problema gigantesco, porque o centro de Cajazeiras é meio que um ralo, né? O centro comercial é embaixo e vai subindo para as zonas periféricas da cidade. Então, fica um caos realmente urbano, e ainda, além dessa questão, né, de ser ruas pequenas e estreitas, você tem que misturar, tem que
aglomerar ali feirantes, comerciantes, pedestres e o tráfego de veículos. Então, realmente fica muito complicado, principalmente nessa questão de acessibilidade para as pessoas. Né? Maravilha. Trânsito também está dentro da acessibilidade, né? Claro, sempre. De sinalização, como é que você acha que está Cajazeiras? Porque a acessibilidade também tem a ver com a questão da sinalização. Tem sim. E é tudo interligado, né? Isso, como eu disse, é sempre uma construção histórica que nós tivemos no país ao longo de sua confecção, né? Da construção dos municípios. E se você parar para pensar, é bem intuitivo isso, que antes nós tínhamos as cidades projetadas com foco no trânsito, com foco seja nas ferrovias, bem antigamente, ou nas rodovias atuais, ruas, possibilidade de estacionamento de veículos, etc. Só que na década de 90, principalmente, se intensificou essa mudança de justamente tendenciar o foco para as pessoas. Então, você vê aos montes aí, tanto aqui no Brasil, aqui na cidade nós temos vários exemplos, inclusive, como nas outras cidades de países da Europa, dos Estados Unidos, que o trânsito, quanto à confecção dos municípios, eles mudam o foco. Então, a gestão está mais voltada para as pessoas. Então, os centros urbanos, etc., a tendência é proibir o tráfego de veículos e incentivar que as pessoas trafeguem a pé e, obviamente, de forma acessível. Muito bem. Fernando, nós já estamos caminhando para os minutos finais do programa. Obrigado pela sua participação. Algo mais que você queria acrescentar sobre o assunto da acessibilidade? Sim. Queria acrescentar justamente essa importância, né, que as pessoas que têm uma dificuldade de acessibilidade e quem está assistindo aí pense nas diferentes matrizes dessas dificuldades. Não são só cadeirantes, não são só pessoas que têm deficiência, que têm alguma deficiência visual, mas todos os tipos de mobilidade, tanto as permanentes quanto as provisórias, né, ou as por um curto intervalo de tempo, e elas precisam realmente ter esses ambientes acessíveis pelo princípio de ir e vir que as pessoas precisam. Canal no YouTube, reforçando, do Fernando Antônio, Fernando Figueiredo. Sim, tem um canal do YouTube, você coloca lá no site do YouTube e digita canal do Fernando Figueiredo, que aparece, e a gente discute várias obras, várias alternativas da engenharia, curiosidades e, claro, numa linguagem para que todos possam compreender a engenharia da forma mais didática possível. E também o Instagram, né? Tem o Instagram. @Fernando Figueiredos, com S no final.